Atenção, buscadores! Você fez o Enem esse final de semana? Bom, está no ar o programa Filhos de Sofia com Marcelo Bahia. Sua dose semanal de filosofia e conhecimento. Não saia daí, eu volto já já, logo após a vinheta. Muito bem, estamos aqui hoje com o Dr. Paulo Freitas, coordenador do curso de Direito da FACIP, e também aqui com o nosso querido José Pio. E a gente vai falar um pouco sobre educação, qualificação profissional. Mas antes, vamos assistir um vídeo aí das trapalhadas do pessoal que chega atrasado para o Enem. Roda aí, Binha. Vem, candidato aí, vem! Você vai bater uma pessoa avisando na frente, botar uns dedos. Aí fechou e botou uma pessoa em campo informado, bota um B, bota um. Bora, papai! Bora, candidato chegando. Minha mãe não pode saber, não. Calma, calma. Mas você sabe que o portão já fechou, né? Sim. Como assim? Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Exatamente, o portão fechou. Que horas são agora? 11h15. Então fechou às 11 horas. Mas como assim? É porque você deve estar olhando no fuso horário errado. Muito bem, pois é, ela não acredita, mas é verdade. Bom, todo ano a gente tem essa novela e essas cenas aí, que podem até ser hilárias para nós que estamos assistindo, mas para esses alunos aí é o desespero total, é o caos, né? Se preparam o ano inteiro e acabam chegando atrasados e muitas vezes perdem o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que capacita você a entrar na faculdade. Então nós estamos aqui com, novamente aqui, Dr. Paulo Freitas, que é coordenador do curso de Direito da FACIP, e aqui com o José Pio, nós vamos falar um pouco sobre qualificação profissional. Vou dar a oportunidade primeiro para você, Paulo. Obrigado aí pela sua participação. E o que um aluno deve procurar quando vai ingressar na faculdade, escolher um curso? O que deve ser o ideal de procura dele? Olá, Marcelo, obrigado pelo convite. E dentro dessa perspectiva, né, de buscar aí o acesso ao ensino superior, o Enem tem sido uma ferramenta, né, desde a sua criação e implementação já há algumas décadas, né, muito utilizado como critério para pontuação, para acesso, descontos e bolsas. E hoje, querendo ou não, para você ingressar no ensino superior, além de você estar ali se capacitando e preparando para ter notas elevadas, né, num critério de seleção como esse, o aluno ele vai buscar uma formação que de fato possa prepará-lo para o mercado, numa perspectiva hoje um pouco mais ampla do que já foi no passado, onde se preocupava exclusivamente com critérios técnicos, né? Hoje a gente vê muito relacionamento entre pessoas sendo algo que precisa ser muito bem trabalhado. As pessoas têm tido dificuldade no relacionamento, têm tido dificuldade em trabalhar em equipe, e às vezes desenvolver tais habilidades dentro de uma formação de nível superior pode ser algo que vai diferenciar muito na carreira desse futuro profissional. Muito bem. E, José, são tão atrapalhadas, né? São atrapalhadas. O pessoal se prepara o ano inteiro e por algum motivo acabam chegando atrasado. Tem outros vídeos, né? Aqui ia ficar muito longo, mas tem uma que saiu para fumar e perdeu o horário do portão e algumas desse tipo. Então, fala pra gente um pouquinho sobre essa dinâmica aí do Enem, o que o pessoal procura numa faculdade, o que pode se esperar, o que deve buscar ou procurar quando estão escolhendo um curso, escolhendo uma carreira, né? Que vão exercer aí pelo restante da vida. É muito interessante porque esse detalhe dos vídeos engraçado, primeiro que igual nós vimos, provavelmente são grandes metrópoles, né, grandes cidades, que aí é questão de logística. Tem alunos que para fazer a prova, às vezes dependiam de 2, 3 condições, né? E às vezes acabava causando aquilo. Outros também por descuido mesmo, questão de horário. Mas nós atuamos nos 2 dias também no Enem, nós com instituição particular, né, com faculdade também,
ali conversando com as pessoas, com os alunos e tudo mais, antes de fazer a prova, particularmente nas escolas que eu estive, né? Acho que o Paulo também presenciou muito isso, não teve tanto esse corre-corre, porque querendo a nossa cidade, né? O pessoal se organizado, cidade pequena e tudo mais tranquilo. A respeito da questão daquilo que um aluno, né, um ingressante, ele deve buscar na instituição, primeiro, eu sempre falo que para um estudante de 17 anos de idade, um jovem de 17 anos, é complicado ele já ter uma certa definição daquilo que ele vai fazer para a vida toda dele. E aquilo que eu falo sempre aos meus alunos, você precisa fazer uma graduação a qual você vai se sentir realizado depois como profissional. Então, onde é que você passa a maior parte do seu tempo? Não é na sua casa, não é no lazer, não é na sua atividade extra, é no trabalho. Então, você precisa ter ali esse discernimento. Então, uma coisa que eu sempre falo é que os jovens, assim, quem já está no ensino médio, e nós vimos muito também, muitos trainees, né? Quando nós estávamos nas escolas, a gente via gente, por exemplo, que estava 9º ano, 1º ano, 2º ano, já se preparando, já tendo esse termômetro, porque eu vejo que o Enem ele é um termômetro, né? Onde o jovem ele vai ali e ele vai ver como que está a sua capacidade ali, como que está o seu conhecimento daquilo que que ele se preparou, que adquiriu durante o ensino médio, para ele posterior estar vendo uma graduação. Então eu falo justamente isso. Acho que o principal, se o jovem ele já conseguir, ele já sentir aquilo que ele quer para o futuro dele, é muito importante, porque a pessoa ela já entra focada, decidida, ela já entra com mais certeza, com mais precisão, com querer também, né, de investir ali naquele estudo. Então, se o aluno ele puder e ter uma capacidade ali de definição, de ajuda, né, própria, ele vai ser um profissional futuramente, quando ele estiver na graduação, ele não vai ter tanta frustração assim futuramente, não haverá frustração quando ele tiver chegar no mercado de trabalho, por fazer uma coisa que ele goste. Maravilha. A gente, quando eu era, né, mais novo, a ideia era, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade para que você consiga alcançar um local de destaque, uma boa colocação no mercado de trabalho, né? Hoje a gente vê que a faculdade ela meio que popularizou. Então a gente tem uma gama muito grande de profissionais formados, né? E a gente sabe que mercado é mercado, é lei da oferta e da procura, né? Então o profissional mais bem qualificado, ele consegue, se não salários maiores, pelo menos colocações melhores ou, quem sabe, até um critério de desempate, né, na hora de uma vaga. Então, às vezes a pessoa está concorrendo lá para uma vaga de auxiliar administrativo, né? Às vezes o idioma inglês que ela tem ali não é pedido na vaga, mas pode ser um critério de desempate, né, naquela vaga. Então, hoje, como que está a questão do mercado, Paulo? Hoje o mercado tá pedindo mais qualificações dentro da própria área da pessoa, qualificações cada vez mais elevadas dentro da mesma área, ou o mercado está pedindo hoje mais uma qualificação multidisciplinar, que a pessoa tenha vários cursos diferentes? Como é que está mais ou menos essa parte? Como eu gosto de responder aos alunos de direito, depende. Depende. O direito é o curso do depende, né? Depende da área, né? Depende da projeção e da função, do nível exigido ali de responsabilidade, isso pode variar muito, né? Mas eu queria aproveitar o gancho, antes de adentrar na questão curricular, que é algo que a gente percebe que pode corroborar para vídeos como aquele que foi passado, né? E eu quero aqui aproveitar o gancho que o Zé fez anteriormente. Eu estive trabalhando na UFR no primeiro momento, né, no primeiro dia de prova, que teve a redação, e a UFR ela tem um layout diferente, que ela tem um portão de acesso lá, onde as pessoas acreditam que seria aquele portão a ser fechado, e tem uns blocos onde foram aplicadas as provas, ou seja, é lá no bloco que fecharia o portão. E eu me deparei com situações onde estavam faltando mais ou menos 3 minutos e a pessoa estava caminhando tranquilamente. Eu estou indo para o bloco. Qual o bloco? A letra tal. Eu falei, tá, mas não é para cá, é para lá. Então tá. E a pessoa virou tranquilamente. Eu falei, não, faz favor, dá o braço aqui, junta comigo, vamos correndo. E eu acompanhei a pessoa, correndo lado a lado com ela até chegar perto do bloco. Eu sabia que se eu não tivesse dado aquela empurrãozinha, ela não teria conseguido chegar a tempo, porque o portão fechou logo em seguida. Então, às vezes, nesse cenário, o que a gente percebe? A falta de leitura de um edital, para observar lá que o horário tem o fuso horário Brasília, a pessoa está ali antenado para chegar de maneira antecipada, e eu falo que aqui na nossa região nós temos uma característica
interessante, que seria justamente a ausência desse congestionamento e fluxo mais pesado que os grandes centros possuem, as pessoas se acomodam, deixam para sair de casa faltando 5 minutos. Faltando 5 minutos, 10 minutos. E aí quer compensar, talvez, na velocidade, quando se depara com um fluxo maior de veículos, e eu percebi muito isso no acesso da UFR, porque eram muitos carros, e a gente estava ali meio que orientando, dando ali um suporte para as pessoas não perderem muito tempo, né, para chegar ao local de prova. Então eu falo que a atenção ao edital é primordial, né, porque você conhecendo as regras e tendo um pouquinho de precaução com relação ao tempo, você chega antecipadamente, né? Muitos chegaram ali, inclusive, com mais de 1 hora de antecedência, né, para ficar aguardando o momento, enfim. No segundo dia nós estivemos na região, né, em particular nós fomos a Jaciara, o Zé Olavo foi trabalhar Pedra Preta, e me deparei com algumas situações assim de pessoas que chegaram depois e perderam a hora para fazer a prova. E aí a gente fica assim, com aquele sentimento de frustração pelo próprio candidato, né? Que nós, como educadores, aí tenho 16 anos, depois 17 anos trabalhando em educação, a gente vê aquele momento que a pessoa, de repente, por um lapso, né, acabou perdendo o time e não conseguiu fazer a sua avaliação. Mas voltando aqui na pergunta, né, que foi feita... Só um corte. Se você chega na faculdade no dia da aplicação do Enem e o camarada está lá com o edital na mão, você já pode ir lá e se apresentar e convidar ele para o curso de Direito. Com né? certeza. Você está lendo o edital, com certeza. já vai fazer Direito. A regra do jogo é clara, né? Eu costumo dizer que depois que você faz Direito, você passa a ler mais os seus contratos, você passa a prestar atenção nos detalhes, porque quando a regra está devidamente estabelecida, fica muito mais fácil de você até dialogar e chegar num acordo, né? Mas vamos lá, falando de qualificação. Eu percebo, né, ao longo dos anos, o quanto a gente passou por processos e rompimentos, né, de áreas bem específicas. Vou falar do direito aqui com o processo digital. O que era a advocacia 20 anos atrás? Né? O que era o exercício da profissão nossa antes do implemento do processo eletrônico? Então eu conheço colegas que na juventude eu tive a oportunidade e o privilégio de ensiná-los a operar a máquina de datilografia eletrônica, que minha família sempre teve empresa na área, né? E hoje eu vejo os meus ex-alunos ensinando os advogados mais experientes a protocolar uma petição no PJE, protocolar a petição, entendeu? Então, assim, as qualidades e as competências técnicas vão muito além, às vezes, de alguns conhecimentos específicos de área. Eu falo que hoje o domínio na área de rede, de acesso, de chave de criptografia, entre outras, para um pretenso aí candidato a uma vaga no escritório de advocacia é algo que com certeza vai fazer diferença. Porque grandes escritórios, principalmente quando não tem aí um setor específico para lidar com questões tecnológicas, esse profissional às vezes vai ser muito bem-vindo. E eu conheço muitos colegas que me agradeceram de coração por ter indicado aquele estagiário, você sabe quem é, né? Para poder solucionar problemas dessa ordem dentro do seu escritório. O PJE, eles são dois amores, né? O primeiro amor é quando a gente descobriu que ia ter um processo digital, imaginar que você não ia dar uma viagem perdida numa comarca mais longe, chegar lá e alguém ter acabado de pegar o seu processo em carga, né? Alguma vez aqui eu fui para Guiratinga, o processo estava lá, né? Eu falei, bom, eu tô indo para pegar o processo, não pode vir, tá, o processo está aqui. Quando eu cheguei, um colega daqui de Rondonópolis tinha acabado de fazer carga do processo, ele não era advogado no processo, mas ele foi fazer carga do meu processo e trouxe o processo para Rondonópolis. Então, quando a gente teve a implantação do PJE, a gente teve esse primeiro amor de pensar, poxa, que maravilha, o processo estará sempre disponível, né, pra gente. O segundo amor do PJE é quando ele não dá problema, quando você não tem problema nenhum com certificado, com página, com navegador, né, porque no começo a gente passou tantas horas com a área técnica, né, que hoje a gente liga, o pessoal fica pensando, quem que é esse cara que tá do outro lado, né? Porque a pessoa quer orientar, a gente fala, não, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz, a pessoa, pô, já é um técnico que tá do outro lado, não, a gente virou técnico, né, para poder aprender a mexer com isso, não é isso? E na sua opinião, José, o que seria uma visão de futuro para quem está ingressando agora na faculdade, né? Como o Paulo já colocou uma situação que não chega a ser uma qualificação técnica específica, mas querendo ou não é uma habilidade, né, Paulo? Que os advogados todos tiveram que aprender, ou pelo menos alguém do escritório teve que aprender essa habilidade de trabalhar com redes, de arquivos em nuvem, né? Que a gente está trabalhando muito com isso, arquivos em nuvem. Então, são outras habilidades que a gente aprendeu a ter para administrar a questão do processo digital, que demanda você saber converter um arquivo em PDF, converter um arquivo... então, assim, juntar PDFs
compactar para ele ficar no tamanho correto. Então a gente teve que aprender uma série de habilidades. Não é uma área técnica específica, não é um curso específico, mas querendo ou não, foi uma habilidade. E aí para você, o que a pessoa pode esperar, José, em relação a quem está entrando agora na faculdade, além do curso dela? Quais seriam as habilidades que para você ela já poderia correr atrás porque vai no futuro precisar? Pegando esse gancho do Paulo na questão do nosso curso lá na Engenharia Civil, ele segue nessa questão tecnológica, né? Por quê? Porque nós temos softwares que lançam a todo momento, novas ferramentas de gestão. Então, hoje, por exemplo, nossos alunos que entram lá no curso de Engenharia Civil, a qual estou lá na gestão, na coordenação, o Paulo no direito, né? Nossos alunos hoje, da minha época que eu me formei na terceira turma na Anhanguera aqui, mas era outra realidade, ainda estava começando o software de desenho. Os meus alunos hoje aqui do segundo semestre já começam a ter aulas de CAD e Revit, porque o mercado hoje já tem essa necessidade, né? Então hoje, quando os profissionais nos procuram solicitando estagiário, né, no mínimo CAD e Revit, que são softwares básicos hoje de desenho. Então a tecnologia, conforme ela vai também se adaptando, inovando e lançando novas tendências, é fato também que os profissionais, conforme vão passando a graduação e pós isso, né? Por isso que nós falamos, pós-graduação, especializar, também tem que ir se adaptando. Então, hoje, na área de gestão, igual Power BI, esses softwares nessa área de gestão, de planejamento, né? Porque hoje as empresas não é só você chegar com um profissional de engenheiro, não, você também tem que adaptar todo o sistema de software que tem ali, todo o sistema de gestão, de gerenciamento, na área de projeto. Então, conforme o profissional ele vai vendo aonde ele quer se acomodar dentro, por exemplo, na área da engenharia, então ele vai se especializando não só na questão de pós, mas também cursos de aperfeiçoamento, na questão de software, igual eu mencionei, na área de planejamento e tudo mais, para poder se acomodar melhor nessas empresas de acordo com a necessidade hoje que o mercado tem, porque a cada momento é uma coisa nova. O mercado, ele é muito dinâmico, né? E são duas, o Paulo falou de duas competências aqui fantásticas, que eu acredito que serão necessárias para qualquer curso que a pessoa escolher, né? Então, por isso que é bom a gente mencionar aqui. A primeira competência são as questões que envolvem aí as tecnologias, né? Mídias digitais em geral, computação, software, programas, porque as empresas estão se modernizando, estão cada vez usando mais programas, usando cada vez mais tecnologia. O profissional não tem como fugir disso, ele não pode ficar só na rede social, né? A tecnologia dele tem que avançar um pouco mais, ele tem que aprender um pouco mais sobre tecnologia, né? Muitas pessoas hoje, por exemplo, ainda não sabem mexer, por exemplo, com Excel. Então, a pessoa tem que ter o básico, né, desses tipos de programa que estão sempre sendo utilizados. E outra competência que o Paulo citou, que eu acho que é muito importante também, é a questão do relacionamento, né, Paulo? E nesse ponto eu acho que o direito, ele é verdadeiramente uma escola, né? Porque o direito ensina a gente a lidar com pessoas, a comunicar, né? Olha, pelo bem, ou como é que fala? Pelo amor ou pelo ódio, vai. Nós tivemos ao longo, né, de alguns anos aí à frente de trabalhos específicos, que quando é lançada uma proposta de debate, quando é lançada uma proposta de um júri, quando é lançada uma proposta onde o aluno tem que envolver ali opiniões diversas, né, e eu acho fantástico quando a gente coloca um aluno que tem um posicionamento A para defender o posicionamento B, porque como profissional da área ele tem que saber argumentar pelo lado do autor ou do réu. E aí você desafia ele a pesquisar e defender um ponto de vista, como por exemplo nós tivemos um debate este ano sobre a questão do aborto. Então tinha pessoas que eram, né, designadas para defender a descriminalização e o outro lado tinha que evidenciar a corrente, né, contrária à prática do aborto. Então assim, colocar os alunos em lados opostos para debater uma temática assim, levam talvez ali um calor a mais, né? O aluno quer debater, quer argumentar e muitas das vezes a gente percebe que nessa proposta, às vezes o relacionamento vai mandar muito bem, né? Porque a pessoa às vezes aflora sentimentos ali diferentes. E recentemente os meus alunos tiveram oportunidade, né? Eu tenho certeza que eles vão estar assistindo aqui, de gravarem um vídeo. Eu fiz uma proposta pedagógica diferente, na qual eles tinham que gravar um vídeo, e esse vídeo era um trabalho em equipe, e dentro dessa proposta eles teriam que ser os personagens sobre as temáticas da área do direito civil que foram passadas.
abordando situações do cotidiano, exemplificando o assunto que foi sorteado para eles. E ali eu pude ver diversas revelações, artistas natos, né? Alunos ali que eu disse, olha, se não der certo aqui, você pode se candidatar na Globo, né? Vai lá fazer... candidatar para ser ator da novela, né? Porque teve muitos ali que realmente interiorizaram bem aquela missão que foi dada e conseguiu ali desenvolver um papel diferente. Às vezes aquela pessoa que é mais tímida na sala, que não abre a boca, que não pergunta, de repente no vídeo se soltou. Né? E aquelas outras situações também que sempre tem, né? Teve alguns grupos que tiveram um pouco mais de dificuldade para fazer e desenvolver essa situação. Mas como bem pontuado, e eu vou voltar aqui no tema da tecnologia, você comentou algo aqui interessante, além da rede social. Se tem algo que nós precisamos pensar enquanto acadêmico, enquanto alguém que está na formação profissional, que ao longo dos 5 anos de duração, ou 4 anos, dependendo do curso, né, você está formando ali a sua identidade profissional. Então imagina você com um Instagram onde você só posta, de repente, coisas que estariam talvez pontuando contrário a uma eventual candidatura de vaga que você possa concorrer. Né? Então a gente tem que estar preocupando com a nossa identidade, com a nossa imagem, com aquilo que você compartilha, com você ampliar os seus contatos, para fazer um network ali no qual vai te favorecer no futuro para você conseguir acesso talvez a algumas vagas ou diferenças. Porque não pense em você que na hora do recrutamento a sua rede social não é vasculhada. É sim. Inclusive para professor, quando é candidato lá, a gente faz essa pesquisa também. Muito bem. Bom, dentro da área de engenharia, acredito que também é uma habilidade muito importante, né, José? Assim, com certeza. Eu fico imaginando assim, o engenheiro, né? E aí a experiência é minha, né? A experiência é minha. Geralmente a pessoa que trabalha ali, o pedreiro, o mestre de obra, por ele fazer aquele trabalho há muitos anos, né? Ele acha que ele é o Deus absoluto naquela área. E geralmente ele não quer aceitar a opinião, o aconselhamento ou a orientação de um engenheiro que, mesmo sendo formado, é mais novo do que ele, tem menos tempo de trabalho na área, né? Então ele tem também que ter aquela, num jogo de cintura, né? Duas coisas que eu queria pontuar nisso aí que você comentou. Primeiro, que, por exemplo, nessa mudança, nessa transformação do ensino, igual o Paulo falou, 20 anos atrás o direito era uma coisa, outra, né? Na minha formação também. A nossa grade hoje é uma grade que ela também modifica justamente para poder acolher disciplinas dentro, não só da área da engenharia, mas também disciplinas que fazem com que o aluno ele possa também trabalhar a sua comunicação, ele possa trabalhar relacionamento, ele possa trabalhar já o seu futuro profissional num canteiro de obras, no escritório. E é uma coisa que até interessante que eu gosto sempre de falar para meus alunos. Eu falei, olha, um engenheiro de escritório, toda vez de escritório ali, para ele ir para um canteiro de obras, ele vai ter dificuldade. Mas um engenheiro de canteiro de obras, com certeza no escritório ele vai ter uma maior facilidade. Então é isso, é a arte de relacionamento. É a capacidade que esse profissional ele vai ter de poder lidar com pessoas com menor instrução, mas que tem uma grande bagagem já ali do dia a dia, né, do canteiro de obras, que são ali os mestres de obras, são professores, né? Também, querendo ou não. Mas é essa habilidade de saber lidar com essas pessoas, de ter esse know-how, de saber falar com as pessoas que estão acima de você em questão de cargo, as pessoas com como você está liderando. Então, hoje a liderança, ela é muito trabalhada também nas nossas graduações na faculdade, porque, querendo ou não, nós estamos ali formando pessoas para serem, né, tapadas ali e tudo mais. Não, nós estamos formando pessoas ali para serem líderes, para serem pessoas que inspiram, para ser pessoas que têm foco, que sabem lidar com todo esse contexto hoje social, dentro da sua esfera ali, né, do seu curso, daquilo que ele está se especializando. Então, a nossa grade hoje, né, falando assim, as nossas disciplinas, é tudo voltado para esse amarramento, ligando questão tecnológica, ambiental, social, né, específica. Então a gente busca contemplar tudo isso aí com os nossos alunos. A nossa vida cotidiana, a evolução, né, dos mercados e, enfim, o próprio relacionamento, acaba obrigando a gente um pouco a adotar aquela ideia da academia grega, né?
A gente, um tempo atrás aqui, falou sobre aquela... Eu esqueci agora a expressão, não sei se é paideia, eu acho que é paideia, que é aquela ideia que eles tinham de uma formação completa. Então, qual que era a formação completa? A pessoa aprendia matemática, geografia, português, mas ela também aprendia a arte do discurso, ela também aprendia um pouco de medicina, ela fazia atividades físicas e aprendia um pouco sobre alimentação. Então essa era uma ideia, e claro, aí envolvia política, envolvia administração no geral. Então era uma ideia de formar um cidadão perfeito. Então, se não pela grade anteriormente, né, como a gente está falando aqui há 20 anos atrás, mas hoje a própria prática do dia a dia está obrigando as pessoas a terem essa formação um pouco mais aberta, né? Ampla, a ter novas habilidades incluídas no seu currículo de vida, se não o currículo Lattes, né? Mas o currículo da vida, né? A pessoa precisa ter essa administração. Recentemente a gente falou aqui com o Eleri Hammer, né? E ele estava comentando que estava com a vaga em aberto, que ele não conseguia achar profissional para ganhar a bagatela de 750 mil ano. Até falei para ele, poxa, quando sair lá fora nós vamos conversar. Ele não parou para conversar, né? Provavelmente ele já sabe que o perfil não é esse. Mas a gente observa que existem, né, qualificações que demandam, ou cargos que demandam qualificação. E que é importante a pessoa pensar que quanto mais ela se qualificar, quanto mais ela estudar, né? Como a gente está comentando aqui, poxa, eu vou ser engenheiro, eu tenho que ser bom de matemática, eu tenho que ser bom de desenho. Não, se ele não for bom de conversar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, ele vai ter problema no critério de obra. Se ele não for bom, né, de repente não tiver uma habilidade mínima que seja de conversar, de discursar, de debater, ele não vai conseguir passar uma ideia para os empresários, né? De repente ele quer mudar uma rotina de trabalho e ele não consegue convencer os donos da empresa porque ele não consegue passar a sua ideia, passar o seu plano de negócio. Então, cada dia que passa, a gente tem realmente uma situação em que a gente tem uma multidisciplinariedade, né? Vamos dizer assim, nos trabalhos, né? E eu acho que o ambiente acadêmico é muito, muito importante para isso, né, Paulo? O ambiente acadêmico, ele debate muitas ideias, ele tem muitas propostas e ele mistura, né? Os vários cursos participam e se comunicam, né? Eu costumo dizer assim que o primeiro ano de Direito é o divisor de águas da carreira, né? O aluno, ele entra na faculdade e quando passa o primeiro ano, a família já não o reconhece. O senso crítico do acadêmico de Direito, ele já modifica demais com um ano de curso. Ao longo de 5 anos, então, nem se fala. E eu penso que dessa forma a gente leva as pessoas a analisarem melhor os fatos, a pensarem mais a respeito daquilo que lhe é apresentado, sem formar um juízo de valor de imediato. Porque o que a gente peca muitas das vezes é naquele compartilhamento de algo que tu recebe sem verificar a fonte, aquela situação onde você bebe de uma notícia ali sem conhecer qual foi o viés que foi construído aquela narrativa, porque muitas das vezes a gente parece que vive em 2 mundos diferentes totalmente. Nós passamos por um momento aí delicado, né? Enfim, não vamos entrar nesse tema, mas no qual parecíamos que estávamos em países diferentes, ou seja, a pessoa via e enxerga só um lado e o outro lado parece que não existe. E a mesma situação a gente vê na hora de formar as pessoas com a capacidade de analisar, de ter essa percepção de criticidade, né, de às vezes você pesquisar mais, de você entender mais como que seria realmente. E voltando na questão do relacionamento, ela ter um pouco ali talvez de cuidado e cautela, porque nem sempre a pessoa, quando quer dizer que ela é autêntica, ou que ela é verdadeira, ou que ela fala o que ela pensa, de repente ela estaria fazendo isso de uma forma um tanto quanto deselegante, um tanto quanto faltando com um cuidado maior que ela precisa ter para poder entender quem é a pessoa com quem ela está conversando, né? Às vezes a gente é levado a tomar posturas, né, ou a tomar decisões na qual, como você mencionou agora, essa multidisciplinaridade, essa situação onde a gente se envolve com muitas demandas, aí você vai expor uma ideia e não trabalha bem como você quer que aquela ideia seja executada. E essa pessoa, quando tenta rebater ou dialogar sobre essa ideia, às vezes ela não tem essa percepção de que é mais fácil você agir de maneira essencial, ou seja, focando naquilo que realmente importa, do que você tentar abraçar, dizer sim para tudo, querer aceitar tudo, e você não ter essa capacidade de executar depois. Então, assim, conhecer um pouco da área, respeitar posicionamentos, reconhecer que talvez você ainda não tenha condições de executar aquela demanda, às vezes é mais fácil
você se manter num cargo, você conseguir progredir na carreira aprendendo com quem já tem mais experiência do que você simplesmente falar que você sabe, que você domina, ou omitir essa informação numa entrevista de emprego, porque muitas das vezes a pessoa, para poder conseguir chegar a algum determinado ponto, ela assume tudo, ela concorda com tudo, ela aceita tudo, mas no íntimo ela sabe que ela não daria condições de executar aquela tarefa, né, como talvez estaria sendo pretendido. Então é óbvio que o relacionamento ele é importante, você conhecer e dominar as áreas na sua formação ela é importante, mas você também ter a humildade, o reconhecimento de saber que tem determinadas questões que você precisa realmente buscar capacitação, né? Eu entendo que você não vai parar nunca de estudar, você quando começa a desenvolver uma área de formação, você vai sempre estar continuando numa crescente, né? Hoje a gente tem muita demanda na questão de gestão, né? A gente percebe que o mercado está muito voltado para essa questão do relacionamento. Nós temos as pessoas hoje tendo muito dificuldade de relacionamento, a gente vê muitas pessoas com problemas, às vezes, de ordem psicológica por conta de estarem atoladas de serviço, atoladas de demanda, e isso não é saudável para ninguém, né? Apesar de o mercado exigir uma gama de capacidade, a gente também tem que ter o cuidado de ter um limite, né? De trabalhar dentro daquilo, porque o trabalho, como foi dito inicialmente pelo Zé Olavo, ele tem que ser algo que vai também te dar prazer, né? Você tem que estar encaixado naquela área que você realmente vai desenvolvê-la não como se fosse um trabalho, mas como se fosse algo muito prazeroso, porque você está realizando o sonho da vida de alguém quando constrói uma casa, você vai estar resolvendo um problema de família quando você defende aquela pessoa num processo, ou de repente conseguindo a liberdade num caso ali de injustiça na área penal, enfim. São várias situações que a gente se depara, né, nessa questão da formação, e nós temos aí realmente tentar implementar tudo isso, seja nas propostas pedagógicas, seja nos projetos de extensão, seja nas orientações e visitas técnicas para a pessoa perceber, seja nas simulações de júri ou simulações de casos reais, como nós tivemos recentemente uma feira de iniciação científica que trabalhou oficinas de mediação e conciliação, que é um tema muito importante na parte processual hoje em dia, para as pessoas poderem conseguir dialogar, conversar e resolver os seus próprios conflitos, sem estar levando sempre para o judiciário como a primeira alternativa de qualquer situação de divergência, né? Como você comentou aí, Paulo, que o José Olavo colocou, a questão de ter o prazer naquela profissão, né? A gente ouvia muito antigamente, você tem que escolher algo que dê dinheiro, né? Porque até se a avó da gente falava assim, cuidado porque beleza não se põe à mesa, né? Então quer dizer, você escolher uma coisa que você gosta muito, e aí? Mas você vai ganhar dinheiro com isso? Porque, né, o amor acaba na hora que, né, eu esqueci como é que era o ditado que ela falava, mas ela era querendo dizer alguma coisa nesse sentido, né? Que quando faltava, quando a fome entrava pela porta, o amor pulava pela janela, alguma coisa nesse sentido. Então na profissão o pessoal falava muito isso, né? E hoje a gente vê cada vez mais o contrário. A gente vê que as pessoas que conseguem realmente vencer as dificuldades da profissão e permanecer na profissão, só que elas fazem o que gostam, né, José? Porque se a pessoa não fizer o que ela gosta, na primeira dificuldade ela fala, isso aqui não é para mim. Quantos a gente conhece, né, Paulo? Quantos alunos eu tenho que eu encontro o aluno e ele está atendendo no balcão de uma autopeça, ele tá trabalhando em qualquer outra área, menos no direito, menos advogando, porque às vezes na primeira dificuldade abandonou, porque talvez não tinha muita certeza se aquilo era o que ele queria e não conseguiu, de repente, se encaixar naquele meio. Então, realmente, né, fazer o que gosta é importante para vencer isso, né? Com certeza, né? E é o que eu falei inicialmente. Eu sou a favor, sim, de que hoje as escolas, seja elas públicas, particulares, elas ofereçam, né, um acompanhamento psicológico no sentido assim, que eu tive isso na minha escola, né, de ver ali as aptidões, né, fazer testes para que você possa ver a sua vocação realmente, acompanhar ali e ir demonstrando, né, pro jovem as opções que ele tem. Então eu lembro como hoje, eu tive essa oportunidade e tudo, mas é claro que desde pequeno a gente também, né, vai juntando a coisa ali e tal, que a gente sabe num certo momento, né, uma parcela daquilo que a gente sonha em fazer, mas hoje é extremamente importante e a gente também fala hoje para os nossos alunos, fala, olha, às vezes no primeiro momento o aluno também ele queria aquilo, ele entra, ele às vezes se frustra um pouco, né, fala, mas será mesmo que é isso? Porque está passando por uma disciplina ali complicada e tal, fala, olha, calma, né, olha só o que você ainda tem pela frente.
E através das visitas, dos planejamentos que nós fazemos, das extensões, né, de ver, então, por exemplo, como que o aluno ele vai descobrir se ele gosta, por exemplo, da área de pavimentação, se o meu professor não levar ele para ver todo um processo de trabalho de pavimentação, por exemplo, de uma via, para ver se ele vai gostar mesmo do trecho, ou para ver se ele vai gostar da área tecnológica, ou para ver se ele vai gostar da área de estrutura, ou para ver se ele vai gostar, né, de uma área ambiental. Por quê? E mostrando, então a gente também faz todo esse trabalho, esse encaminhamento, e é muito importante. Igual eu falo, né, o jovem, seja na escola pública ou privada, que possa ter esse acompanhamento também de poder, o jovem, ele tendo discernimento da vocação dele, daquilo que ele quer para o futuro, para que quando ele possa ali escolher uma faculdade, a gente às vezes não escutar isso, né? Igual a gente já viu muito, falou, peguei o meu canudo e entreguei para o meu pai na colação. Né? Porque era um sonho dele, não era o meu. Eu já vi isso muito, né? Com certeza o Paulo já viu, todos nós já presenciamos. Então, assim, é uma pessoa que, né? Cumpriu uma tabela, mas que não tem nada mais do que um título, triste, né? É triste, é decepcionante. E a gente hoje busca isso, que as pessoas possam ir, mas que possam ir de peito aberto, ou então que ela tenha percepção nisso, não é aquilo mesmo, mas não. Então, eu quero ver isso para ela também em questão de tempo também. Acho que é muito importante, né? Tudo é conciliado ali. Bom, eu vou pedir pro Binha passar ali pra gente um vídeo, já que a gente está falando de qualificação, já que eu mencionei lá do cargo de 750 mil por ano que o nosso querido amigo Eleri não quis contar pra mim qual é a empresa, né? Mandar um abraço pra ele. Doido pra ir lá na empresa, né? Pra oferecer mandar currículo. mandar currículo. Então vou mandar aquele zap pro Eleri daqui a pouco, ele tava querendo conversar comigo há um tempo, vai que é isso. Vai que é isso. Oh, né? meu assim, Deus. poxa, Eleri, fiquei sabendo que você tem uma vaga pra mim. E o Eleri tá querendo conversar comigo, nós nos encontramos no casamento esses dias, falou, ô Pio, eu quero conversar com você e tal. Vai que é isso, né? Vai que é isso. Oportunidade. Então passa pra gente aí o vídeo, por favor, Binha, da qualificação profissional. Nos últimos 2 anos, 60% das vagas oferecidas nos mutirões de emprego em São Paulo não foram preenchidas. E o principal motivo é a falta de qualificação dos candidatos. O desemprego é alto. São 13 milhões e 200 mil pessoas sem trabalho, segundo o IBGE. Eu venho nessa batalha aí em busca de um emprego já faz 2 anos já, entendeu? Procuro direto. Sempre venho e volto sem resposta. Mas mesmo em tempo de economia frágil, há oportunidades. Aqui na capital paulista, por exemplo, o Centro de Apoio ao Trabalho oferece hoje cerca de 3.800 vagas para várias carreiras. Agora, se tem quem quer contratar e tanta gente à procura de emprego, por que esses postos de trabalho não são rapidamente preenchidos? Um dos problemas, segundo especialistas em recursos humanos, é a falta de qualificação da mão de obra. Para os recrutadores, as dificuldades que os candidatos têm de se expressar, de fazer contas básicas, além da falta do ensino médio, atrapalham as contratações. O gerente de recursos humanos desta empresa de colchões em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, há 2 meses busca expandir o setor de telemarketing, de 90 para 120 funcionários. Mas até agora, apesar de fazer seleções semanais, não conseguiu preencher as vagas e muitas estações de trabalho continuam vazias. Quando a gente fala de mão de obra desqualificada, não é nem necessariamente o grau de escolaridade da pessoa. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, precisa de ensino superior e tudo mais. Não, não precisamos. A dificuldade é bem simples, desenvoltura, falar a língua portuguesa. Porque o que acontece? Grau de escolaridade, nós precisamos apenas do 2º grau completo. Em março, as filas em um mutirão de emprego no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, chamaram a atenção em todo o país. Mas, segundo os organizadores, das 6.000 vagas, pouco mais de 1.300 foram preenchidas. A falta de qualificação foi a vilã de muitos candidatos. Desempregada há 6 meses, Juliana Silva já perdeu uma oportunidade de trabalho por falta de formação. Agora, ela sabe o que deve fazer. Tem que ter o certificado, tem que ter a prova nas suas mãos e a qualificação. Muito bem, é isso aí mesmo, você tem que ter qualificação. Agora, não adianta ficar reclamando, né? Não adianta ficar reclamando. Vai ano, volta ano, o pessoal está desempregado, né? A pessoa está parada em casa, ela tem uma ferramenta em suas mãos, que acabamos de falar, a respeito da internet, do acesso pelo smartphone, e ela às vezes passa um bom tempo. E aí é uma crítica que fica e uma análise que fica para você que está em casa. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Quanto tempo você passa, de repente, assistindo um seriado? Não que você não possa, muito pelo contrário. Mas o
tempo, qual é o percentual que você gasta nisso? Será que você não conseguiria, por exemplo, fazer um curso, né, de relações, né, de relacionamentos, um curso para melhorar o português? Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, né? Hoje a gente tem, poxa, tantos cursos gratuitos, né, José? Temos tantos cursos gratuitos. A gente tem, além do ensino superior, que a gente está aqui falando, claro, sobre uma qualificação um pouco mais técnica, mas a gente tem também vários outros cursos, né, inclusive gratuitamente, que a gente tem disponibilidade, né, que está disponível à população. A gente tem livros, né, por exemplo, na Amazon, a gente tem livros gratuitos, que todo livro que é colocado ali, o autor tem a oportunidade de disponibilizar durante 2 semanas o download gratuito daquele livro. Então, você tem uma série de ferramentas gratuitas. Ninguém pode reclamar, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Quantos e quantos cursos gratuitos você tem à disposição? Então, é questão de gerenciar melhor o tempo, fazer um curso desse, né? Fazer outro. Quanto mais você estudar, melhor. Não vai ser perdido, né? Eu e o Binha, recentemente, estávamos conversando aqui. A oportunidade que eu tive um tempo atrás de administrar a página, né, na internet de um motoclube do qual eu sou fundador e eu era integrante, essa oportunidade me rendeu que hoje eu estou utilizando esse conhecimento na página do nosso programa, né? Oportunidades anteriores de repente fazer vídeos, editar vídeos, né? Até às vezes a gente faz, né, Paulo, na faculdade com os alunos, a gente faz um vídeo, não fica legal, aprende a editar, apanha um pouco, muda o som. Então essas habilidades de repente servem para você levar para outro local e outro local aquela habilidade, né? Nenhuma habilidade é perdida. Inclusive, há uma coisa muito importante, igual ali no vídeo ela mencionou, né? Por exemplo, o português básico e tudo mais. E às vezes na engenharia mudou, né, muito o perfil, porque querendo ou não, nessa última década, né, década e meia, mudou muito o perfil, porque possibilitou que às vezes aquela pessoa que não estudava há 5, 10, 15, 20 anos, entrasse na graduação. E às vezes a pessoa chega pra mim e fala, nossa, eu gosto tanto, eu quero tanto fazer engenharia, meu sonho e tal, mas eu tenho problema com a matemática. Eu falei, calma. A nossa grade, por exemplo, no primeiro semestre, nós temos uma disciplina chamada Fundamentos da Matemática, que é para justamente esse nivelamento, para ir depois no segundo semestre diante, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Então, olha essa preocupação que nossa grade tem também, de já poder ir construindo, né, escalando aos poucos, justamente para poder nivelar a pessoa. Então, às vezes ela tem um sonho, mas ela tem alguma coisa que às vezes tem um medo, né, uma dificuldade, no português, uma matemática, uma coisa, ela quer cursar, mas fala, não, isso aqui é maior do que eu. E por isso que é essa flexibilização não, essa adaptação da grade, né? Então, hoje na engenharia, ali na FACIP, quem entrar, por exemplo, agora, né, às vezes, tô há 5 anos, 7 anos sem estudar, por exemplo, tô meio cru aí na matemática. Não tem problema. Primeiro semestre é fundamentos, que é para poder nivelar a turma, para aí, então, em diante, ele poder ir alcançando, né, maior nível de dificuldade ali que o curso exige. Então ele tem essa possibilidade, né, de entrar. Tem, com certeza. É interessante a gente trabalhar da seguinte maneira, né? A gente tinha eu gosto de citar uns exemplos assim que todo mundo lembra. Tinha um Tiriri que falava assim, pior que tá, não fica, né? Então, olha, meu amigo, você tá... o tempo mostrou que ele estava enganado. Mas você que está em casa, olha, pior do que está a sua situação, pode até ficar pior. Mas você entrando numa graduação, você buscando se especializar, você fazendo cursos, não vai ficar pior. No máximo, vai ficar igual. E você já não vai estar perdendo nada, né? Vai ficar de igual para melhor. É igual pessoas que têm vontade de fazer direito, falam, nossa, mas eu não domino muito português e tal, mas o sonho dela é ser um advogado. Mas no início ela tem, né, toda a filosofia jurídica, né, Paulo? Português, instrumental, né? Tudo. Dentro da perspectiva de formação, desde o início do curso, ele vai ser inserido sim, né, dentro da grade de conteúdos para poder trabalhar, principalmente leituras, produção de textos. Nós tivemos aí uma experiência muito gratificante com as turmas de primeira série, fazendo um júri diferente. Era um júri sobre argumentos e narrativas, não podia citar nenhum artigo de lei. Era só na argumentação, e foi show de bola. Os alunos arrasaram ali e vêm trabalhando muito, desde o primeiro ano deles agora, o segundo semestre, né? Eles estão trabalhando produção de artigo científico, e eu falo que a leitura e a produção textual, ela vai auxiliar nessa fase do desenvolvimento e complemento aí dentro dessa formação. E eu quero aproveitar e fazer um convite para você que está aí assistindo o programa. A Faculdade FACIP, ela tem aí a proposta e o projeto de trabalhar pesquisa e extensão
para a comunidade. E 2023 não vai ser diferente. Nós estamos com a ampliação do nosso campus atual. Nós estaremos ofertando aos sábados também alguns cursos regulares, como já tivemos esse ano o curso de Excel, que inclusive o José Olavo esteve à frente desse curso, que foi aos sábados à tarde. Olha que maravilha. Pessoas da comunidade podem ir lá se capacitar para o mercado de trabalho, se atualizar em área. Tivemos cursos na área mais variadas aí de tecnologia também. E para o ano que vem, nós estamos aí com a proposta muito arrojada de manter não só o núcleo de projetos e pesquisa, mas de produção de artigo científico. Então, os próprios alunos, professores e profissionais da área que tiverem interesse em desenvolver na questão da escrita e produção, para a revista da FACIP, nós estaremos produzindo para o ano que vem, estaríamos soltando aí mais artigos científicos para a comunidade, ou seja, projetos voltados para a nossa região, projetos voltados para a localidade, na qual os alunos, professores e sociedade estarão sendo convidados a participar também. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação aqui do Paulo Freitas, é um grande amigo meu, antigo já, trabalhamos juntos já lá na Anhanguera, né? A faculdade de Anhanguera que nós tínhamos aqui em Rondonópolis, e aí pro ano que vem vamos trabalhar juntos na FACIP. Agradecer também a participação aí do José Olavo Pio, né? Pela participação no programa. A intenção nossa aqui, como já é costume meu falar para vocês, é incentivar a leitura, o estudo e o desenvolvimento pessoal. Porque se há alguma maneira diferente de melhorarmos, evoluirmos, que não o estudo, essa maneira não descobrimos ainda. Talvez algum alienígena desça a qualquer hora dessa com essa pílula mágica. Mas, por enquanto, meus amigos, o que temos aqui é estude, 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 leia, 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 se desenvolva, adquira novas habilidades, se esforce, porque é assim que você vai galgar cada vez lugares mais altos. E as várias faculdades que nós temos no Brasil, né, os vários cursos, as várias escolas e os vários conteúdos que nós temos na internet, eles estão aí para te auxiliar. Basta você escolher aquele que melhor se adapta, se adequa à sua realidade, né? E nós estamos aqui apresentando para você então também aí o trabalho da FACIP. E você tem à sua disposição aí várias ferramentas para se desenvolver, para se tornar um profissional bem qualificado, né? Para não perder essas vagas que tantas pessoas ali estavam tanto tempo desempregadas, chorando porque não conseguiram ocupar as vagas. E o mais triste, não é porque elas não eram pessoas boas ou pessoas adequadas para a empresa, com vontade de trabalhar, é porque não tinham a qualificação exigida pela empresa. Ou seja, as rotinas de trabalho exigiam uma habilidade que ela desconhecia e ela poderia conhecer. Ela poderia ter aprendido anteriormente. Então não espere, né, a oportunidade, a necessidade de bater a sua porta. Se antecipe e aprenda, né? Aprenda, estude, se desenvolva. E a gente vai encerrar esse programa de hoje, como de costume, com um poema, aí uma grande saudação e homenagem ao nosso querido Rio Poguba, o Rio Vermelho, e voltamos na próxima quinta. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp e você também, por favor, participe das nossas redes sociais, compartilhe esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Fiquem com Deus, até a próxima quinta. A cidade acorda e já tem pressa. Corre contra relógios de tempos perdidos, que anseiam sempre o que está por vir. Entretanto, indiferentes ao alarido, correm as rubras águas do velho rio, silenciosas e alheias a todo esse frenesi. Rio Vermelho, tuas águas carregam histórias. Para o povo boé, serás o eterno Poguba. Rio Vermelho, torrente viva de memórias, envoltas por tuas serenas águas vivas. Rio Vermelho que carrego em minhas veias, desejo ainda te ver com altivez de outrora, do tempo que sobre ti desfilavam soberanas, a velha balsa e a lancha. Rosa Borora.